Algo me livrou de um assassinato. Olá, Ana. Cadê? Gostaria de dizer que eu amo o Canal Assombrado. É uma moça. E que sou uma enorme fã. Não se preocupe porque eu já troquei os nomes. Gostaria de alertar que a minha história é um pouco triste, mas gostaria de compartilhar com vocês. Eu sou filha adotiva. Minha prima... Os nomes já estão trocados, né? Tá. Minha prima Esther me adotou desde 24 horas de nascida, porque ela até hoje nunca pôde ter filhos. Então até hoje vivemos juntas como mãe e filha. Eu a amo e mesmo sendo filha adotiva, eu a considero a minha mãe. Ela era casada com um homem chamado Carlos, meu pai adotivo. Ele era um alcoólatra. E quando estava no auge da bebida, ele batia na minha mãe. Ela sofria várias agressões até que ela não aguentou e se separou dele. Minha mãe até hoje nunca quis morar com nenhum homem porque ficou traumatizada. Quando eles se separaram, eu tinha aproximadamente 8 anos. Só que esse não é o pior, Ana. Eu sofria abusos sexuais dele, desde os 4 anos até os 8 anos. Quando eles se separaram, a minha mãe colocou ele na justiça para pagar pensão e eu ainda tinha que vê-lo todo final de semana. Minha mãe ainda não sabia do que acontecia comigo, porque eu vivia sendo ameaçada e morria de medo. Até porque, para uma criança, não é nada fácil viver à mercê de ameaças constantes. A cada dia que passava, eu fui crescendo, eu desenvolvi um ódio muito grande. Eu tinha desejo de fazer muito mal ao meu pai adotivo. Não sem razão, né? Eu vivia perturbada, com tanto ódio dentro de mim. Imagino, eu tô com ódio dentro de mim, já pensando as mesmas maldades que você pensava, querendo já resolver o assunto. Olha. Ana, eu passei por muita coisa na vida. Sofri muito e nem tinha chegado na adolescência ainda. Até que em uma noite aconteceu algo que eu nunca vou esquecer. Minha mãe, nessa época, trabalhava fora porque ela cuidava de uma senhora. Uma vizinha cuidava de mim durante a semana. Mas eu só ficava em casa. Ela só vinha para fazer comida e lavar roupa. Então, uma noite eu estava dormindo e eu pude sentir um frio no quarto e acabei acordando. Logo pensei que fosse o tempo, mas o quarto estava frio demais. Levantei para querer fechar a janela, mas não senti nenhum vento. Nada que possa explicar aquele enorme frio. Então, quando eu fui voltar para a cama, eu vi uma mulher. Uma mulher muito suja e quase não tinha roupas. Ela apenas me olhou e disse: "Mata ele, mata ele." Ana, eu fiquei com tanto medo que eu nem tive fôlego para gritar. Em questão de segundos, eu não vi mais ela. Sumiu do nada. Claro que não dormi a noite toda. E quando chegou o final de semana, eu sabia que tinha que ir ver meu pai. Mesmo eu falando para minha mãe que eu não queria. Ela achava que era obrigação dele ficar comigo no final de semana. Lembro que era um domingo à tarde. Eu ficava na casa dele. Era um pesadelo que eu prefiro não entrar em detalhes. Quando ele terminava os abusos, ele dormia. E eu sempre chorava em silêncio. Naquela mesma tarde, eu pude sentir um ódio tão grande que fui ao ponto de pegar uma faca e fiquei em frente à cama vendo ele dormir, e eu estava com a faca na mão. Lembrei de tudo que ele fez a mim e a minha mãe. Parecia até que alguém me controlava porque era muita raiva que eu sentia. Mas naquele momento eu não entendi o porquê de eu não ter cometido uma loucura. Eu larguei a faca e comecei a chorar muito. Eu acordei ele e mandei ele me levar para casa. Ele morava um pouco longe e eu não sabia voltar sozinha. Não sei bem o que aconteceu, mas depois daquele dia, ele nunca mais quis me ver. Se mudou e hoje mora em outro estado. Ele se juntou com outra mulher que tem filhos pequenos. Aí foi o momento que revelei à minha família que eu sofri abusos. Eu tinha 15 anos quando eu revelei. Pera aí, gente. Só um momento que o celular tá longe.
Minha mãe sofreu muito, mas hoje estou com 19 anos e minha mãe me ajudou muito. Às vezes acho que foi um plano de Deus eu não ter cometido uma loucura, porque ele se afastou e sei que hoje essa mulher é a pior pessoa com ele. Peraí, porque ele se afastou e sei que hoje essa mulher é a pior pessoa com ele. Teve até depressão e quase se matou. Ele, é isso? Eu ainda tenho crises de choro quando lembro de tudo, mas hoje eu até vivo melhor. Minha mãe adotiva é um anjo que entrou na minha vida. Até porque minha mãe biológica, que eu conheço, não acreditou em mim e resolveu ficar do lado dele. Eu realmente acho que aquela mulher que eu vi queria que eu fizesse muito mal, que uma força maligna quis se aproveitar do meu ódio para me usar para o mal. Mas acho que algo maior me impediu e a vida foi tratando de me livrar da presença dele. É isso, Ana, um forte abraço. Prefiro não opinar, não falar nada, melhor ficar quieta às vezes, né? A palavra é de prata, o silêncio é de ouro. Mas fico muito revoltada com essas coisas e o Matheus já até sabe que eu vou ficar quieta porque eu não sei o que falar, gente, porque só vem coisas que eu não deveria falar aqui, então eu não vou falar. É triste e é bom, né? Foi bom pra você, você conseguiu levar a sua vida sem sangue nas mãos, não é? Porque acredito que você poderia ficar perturbada com aquilo e tudo mais, né? A vida e os anjos trataram de cuidar do resto, não é? A gente torce sempre para que isso aconteça, que a justiça seja feita ainda aqui, né? Tudo que você faz volta. A alma que pediu uma missa anos depois de morrer. Vamos ver este. Olá, Ana, Matheus e Assombrados, tudo bem com vocês? Tudo jóia. Primeiro quero agradecer por ter lido meu outro relato. Eu assisti junto com os meus 3 filhos que amaram a forma que você lê os relatos. Imagina, obrigada. No primeiro relato comentei que tinha um relato maravilhoso sobre a fazenda que os meus bisavós moravam. Pois bem, esse relato também era contado pela minha avó, que contou para minha mãe, e então a partir de agora é minha avó materna contando esse relato. E os nomes já estão trocados. Então é a avó dela aqui contando, tá? Bem, Ana, meus pais chegaram ao Brasil de navio com seus filhos. Um desses era eu, Mariana. Com o passar do tempo, meu pai foi com a família morar em uma fazenda. Esta ficava bem distante da cidade. A casa da fazenda fica em uma parte alta da fazenda, onde era possível ser vista pelas pessoas que passavam na estrada de terra, que dava caminho para a cidade, e que era caminho para outros moradores de fazendas próximas. Sendo assim, quem passava pela estrada avistava a casa, e quem estava na casa, lá do alto, avistava o povo na estrada. Não se esqueça desse detalhe. A casa era de madeira, bem antiga. Na época não tinha luz elétrica, era tudo na base da lamparina. Desde que mudamos para essa casa, ao anoitecer, escutamos vários barulhos dentro da casa, que nos davam medo. Começou com passos na cozinha, que iam para a sala, mas era um som diferente, pois eram passos de arrastar o chinelo, sabe? Como se fosse uma pessoa bem velhinha andando. Então, já cansada da idade, como se fosse uma velhinha andando, tipo já cansada da idade, arrastando os pés para andar. Sem contar que ouvíamos as madeiras soltas do chão fazendo barulho, meio que confirmando que alguém realmente estava andando entre a cozinha e a sala. Minha mãe, Catarina, era muito brava, então nem falamos nada. Ficamos quietinhos com a cabeça coberta, esperando o sono chegar e dormir. Mas depois, com o tempo, começou a fazer passos
Não, mas depois com o tempo começou além dos passos, eu acho, a fazer barulhos de panelas também, como se alguém estivesse abrindo as panelas e olhando para ver o que tem. Enquanto eram só os passos, a minha mãe e meu pai não falavam nada, mas quando começou todas as noites os passos e a bateção de panela, aí a minha mãe e o meu pai, quando ouviam, gritavam lá do quarto: "Quem tá mexendo nessas panelas, pare e vá dormir." Nós respondemos: "Não somos nós, estamos todos deitados." E por várias vezes os meus pais levantavam e viam que realmente não era ninguém. Até que uma noite os barulhos de passos, panelas e correntes sendo arrastadas estavam insuportáveis. E aí o meu pai, muito bravo, e nós apavorados, pois sabemos que não era nenhum de nós, sabendo que não era nenhum de nós, ele foi até a sala e Ana, ele viu uma velha, mas bem velhinha mesmo. Ele disse que ela era meio corcundinha, com um lenço na cabeça que descia e dava um nó no pescoço. Um vestidinho simples e, pasmem, um chinelinho de tecido. Por isso os passos arrastados. Meu avô, assustado e sem entender quem era aquela velha que assim que ele piscou os olhos sumiu, ele manteve a lamparina acesa a noite toda. E assim foi por algumas noites e os barulhos pararam, mas algo estranho começou a acontecer. Durante o dia, estávamos em casa e chegavam pessoas que não conhecíamos com carroças. Eles vinham correndo, com pressa, afoitos, cheios de pessoas. Eles vinham correndo, com pressa, afoitos, as carroças cheias de pessoas. Lembra que eu disse que podíamos ver a estrada de terra que dava na fazenda? Assim como eles nos viam de lá? Assim como eles nos viam lá em cima, como era comum um vizinho de fazenda pedir ajuda a outro, nós ficávamos olhando e esperando eles chegarem perto para ver o que precisavam. Mas quando chegavam perto, essas pessoas com cara assustada, olhavam uma para outra, como se não estivessem entendendo nada, e mais assustados ainda, eles viravam a carroça e iam embora. Ana, foram várias as vezes que isso aconteceu, às vezes até durante a noite, pois levantávamos com os gritos e barulho dessas carroças indo e vindo, e nós não sabíamos, e nós não saíamos, pois tudo que precisávamos nós tínhamos na fazenda. Mas, passados uns meses, o meu pai mandou nos arrumarmos que iríamos fazer umas compras na cidade. Nós nos arrumamos, todos felizes, pois era raro ir na cidade. Bem, subimos na carroça e pegamos o caminho para a cidade. Quando chegamos na estrada de terra, lá embaixo, que era meio longinho, olhamos para nossa casa e vimos ela pegando fogo. Sim, pegando fogo, já com labaredas bem altas. Todos nós começamos a gritar: pai, a casa está pegando fogo. Meu pai, quando viu, deu meia volta com a carroça e com pressa correu em sentido à casa. Ana, quando chegamos perto da casa, tudo estava normal. Não havia fogo algum, a casa estava perfeita. Todos estavam apavorados, pois meu pai, minha mãe, eu, meus outros 4 irmãos, tínhamos visto a casa em meio a labaredas. Agora nós entendemos por que aquelas pessoas estavam chegando com pressa e com cara de assustadas até a nossa casa. E quando chegavam lá, eles também, quando chegavam perto da casa, eles olhavam para a cara do outro sem entender nada e voltavam embora. Eles também devem ter visto a casa pegando fogo. Aquele mesmo dia, todos nós subimos na carroça novamente e mesmo lá de baixo, nós avistamos a casa pegando fogo. Então, de longe a casa pegava fogo, de perto estava tudo normal. E nós seguimos para a cidade. Lá fomos no armazém e quando meu pai deu o endereço da fazenda, o dono do armazém, com os olhos estalados, disse ao meu pai:
Você sabe que há anos passados, nesse lugar, morava uma senhorinha sozinha? Meu pai respondeu que não, pois era difícil sairmos da fazenda. Então o homem continuou. Ele continuou dizendo que aquela velha havia morrido dentro dessa casa, pois a casa, numa noite, pegou fogo com ela dentro. Meu pai ficou em choque e resolveu contar a esse senhor o que estava acontecendo. Esse senhor, então, chamou um benzedor, ou sei lá o que era na época, lá para ir fazer uma reza, lá na casa da fazenda. Sendo assim, nós seguimos para nossa carroça e eles na carroça deles. E pasmem, quando estávamos na estrada, todos nós vimos a casa pegando fogo, com labaredas, e chegando perto da casa, ela estava intacta. Bom, foram feitas as orações e em um certo momento o homem disse que via uma senhora e a descreveu. E era a mesma que o meu pai já tinha visto. Então, ele perguntou o que ela queria. Em seguida, ele disse que a senhora falou que embaixo de uma das madeiras soltas do chão da sala tinha um potinho com moedas de ouro, que era para o meu pai, para ele pegar aquelas moedas e levar na igreja matriz da cidade, mandando rezar as missas em nome da alma dela, para ela encontrar a paz. Que ela nos deixaria em paz depois disso. Meu pai, mesmo sem acreditar muito, começou, junto com os homens, a pisar devagar ali no chão da sala, tentando achar a tal da madeira solta. Pois não é que tinha mesmo, quase no meio da sala? O homem então forçou a ripa de madeira, soltando ela e limpando a terra, achou um potinho feito de madeira e realmente tinha umas moedas de ouro lá dentro. Meu pai então voltou com esses homens para a cidade e relatou tudo ao padre da igreja, que prontamente fez a missa em prol da alma da pobre velhinha. E depois disso, nunca mais aconteceu nada na casa da fazenda e a paz reinou. Bom, Ana, chega ao fim esse relato, espero que tenham gostado. Beijos e até o meu próximo relato. Um beijo para você, muito obrigada. Então... Ai, gente, a velhinha, ela tava querendo chamar atenção ali mesmo para rezar uma missa. Inclusive, a casa pegava fogo olhando de longe. Isso que eu acho estranho. Então, não era uma impressão, porque ela falou com o cara. Mas ela sempre repetia aquilo lá, os movimentos, o bater de panela para chamar atenção mesmo, né? Eles batem a panela para chamar atenção. Mas a casa pegando fogo, que de longe dava para ver, de perto não. Que coisa. Bom, não sei. Pelo menos deu paz para a senhorinha e ela deu paz para eles, né? Muito bom. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Bom, vamos então ao relato de hoje, que é este daqui, A Cigana do Cemitério. Olá, Ana, me chamo Fulana, tenho 20 anos e sou do Paraná. Acompanho o canal de vocês já há algum tempo e decidi enviar esse relato que aconteceu comigo há alguns anos. A família da minha mãe mora numa cidadezinha do interior do Paraná, pouco conhecida, mas cheia de histórias e lendas típicas do interior. Eu nunca gostei muito da cidade em si. Lá o tempo era sempre nublado e triste. Sendo assim, eu preferia ficar no sítio dos meus avós, onde tudo era mais feliz, mais seguro e aconchegante. Porém, em uma dessas viagens para lá, aconteceu a coisa mais assustadora da minha vida. Ao chegarmos na cidade, por insistência da minha mãe, resolvemos passar no cemitério. Aquele lugar me dava arrepios. As lápides antigas, com fotos de seus donos nas mais diferentes expressões, o vento incessante que insistia a contemplar o local e obrigar a bandeira com o símbolo da Santa Cruz a ranger sob sua haste.
Não sei por que eu resolvi entrar naquele lugar, sendo que desde a tenra idade eu me sentia desconfortável de uma maneira que eu não conseguia explicar. Quantos anos você tinha nessa época? Não fala aqui, né? Ai, minha gargantinha. Ó, fique quietinha, gargantinha. Bom, estava no final da minha adolescência e estava no final da minha adolescência e ainda não tinha o conhecimento sobre como proceder ao entrar num cemitério. Entrei ao lado dos meus pais e da minha irmã, caminhamos até a igreja que ficava no meio do cemitério. Todos foram em direção ao túmulo da minha avó e demais parentes, né? Enquanto eu fiquei parada observando o cruzeiro, que por sua vez ficava ao lado da igreja. Era pequeno e simples, deveria ter no máximo 3 metros de comprimento e de largura. Mas eu observei porque algo nele me chamou a atenção. Em meio a algumas velas velhas ali, havia uma imagem feminina. Inicialmente parecia ser uma santa católica, mas não era mesmo. Tinha uma tiara no topo da cabeça e os cabelos castanhos estavam presos para trás em uma trança. Os olhos eram verdes e profundos demais para uma imagem. O batom vermelho era abundante no rosto delicado. Trajava um vestido azul e decotado e um manto púrpura. Havia uma inscrição aos seus pés, a qual eu não entendi, mas algo me deu a resposta sobre quem seria aquela dama. Pombagira, sussurrou a minha mente. A contemplei por mais alguns instantes e por fim concluí que seria mais algum trabalho ou despacho. Na época eu não fazia ideia de qual era a diferença entre os dois. Me virei e olhei para uma das janelas da igrejinha e resolvi me aproximar e tentar abri-la, mas eu não consegui. Sendo assim, caminhei até a porta da frente e segurei o trinco. E qual não foi a minha surpresa quando subitamente a porta se abriu? Era um lugar frio, sem bancos ou altar. Havia apenas uma cruz na parede e uma mesa de concreto no centro. Não era uma igreja, era uma capela mortuária. Em cima de uma pequena mesa, no canto, havia um caderno de capa cinza com aspecto velho e gasto. Possivelmente era o registro de óbitos. Resolvi dar uma olhada, pois naquela hora a curiosidade sobre o lugar era mais forte do que o meu medo. Quando ia abri-lo, ouvi meus pais me chamando no portão. Na pressa, saí da capela com o caderno na mão. E só me dei conta do que eu tinha feito quando eu já tinha saído pelo portão. Olhei para trás e a capela estava com as 2 portas abertas, mesmo eu tendo a certeza de ter aberto somente uma porta. Eu senti o meu sangue gelar. O medo tomou conta de mim. Olhei ao redor e o cemitério inteiro parecia me observar. Eu não teria coragem de voltar lá sozinha. Sendo assim, eu pedi para minha mãe que voltasse comigo. Quando chegamos lá, ela ficou me esperando na porta e eu deixei o caderno sobre a mesa. Quando me virei em direção à porta, ela se fechou num baque ensurdecedor. Pá! Eu tomei um susto enorme, mas achei que pudesse ser o vento. Continuei caminhando para a porta até que vi o trinco se movendo e a minha mãe me pedindo para que eu abrisse a porta. Nessa hora eu entrei em desespero. Havia alguém ali que não me deixaria ir embora. Não demorou muito para que eu começasse a ouvir vozes e gemidos que diziam todos a mesma frase. Não roube dos mortos, não roube dos mortos. E eu dizia, eu não roubei nada, o caderno está aqui, eu não roubei nada. Comecei a gritar aos prantos. As vozes vinham de todos os lugares da capela, como se dezenas de pessoas estivessem lá. Foi quando eu deixei de somente ouvi-las. Vultos dançavam acima da minha cabeça, mortalhas se retorciam em cima da mesa de concreto.
Tudo ficava cada vez mais escuro até que eu me virei para a janela que dava para o cruzeiro. Notei que ia se fechar e num salto atravessei a janela com metade do corpo, quando senti uma força que me puxava para dentro da capela. Em meio ao desespero, eu percebi que a imagem da suposta pombagira não estava mais lá no cruzeiro. Eu gritava por socorro enquanto me segurava no parapeito da janela. As forças estavam me faltando. Logo seria inútil o esforço e conseguiriam me arrastar para dentro. Foi quando ouvi uma voz feminina com um sotaque castelhano carregado. Deixem a menina em paz, agora. A voz soou poderosa e no mesmo instante a força que me puxava para dentro cessou. Meus pés pousaram gentilmente no chão e pude me recompor enquanto eu sentia um delicioso perfume de rosas. O medo me abandonou por completo e eu tive coragem de me virar. E lá estava ela, como na imagem, alta, esbelta, rosto impecavelmente belo e bondoso, porém séria. Minha querida, a curiosidade não é um pecado, mas também não é uma virtude, certo? Eu fiquei muda, estática, não por medo, mas por não ter ideia do que dizer. Eu só baixei minha cabeça e me desculpei. Olha, menina, tens um coração íntegro. Por isso, Santa Sara me designou que te socorresse. Eu levantei os olhos já cheio de lágrimas e disse, Santa Sara Kali? Perguntei olhando para ela. Eu não imaginava que a santa dos ciganos me protegesse, mesmo eu tendo um carinho especial pelo seu povo. E ela disse, sim. Ela disse sim e continuou como se estivesse lendo os meus pensamentos, porque eu só pensei, Porque eu pensei. E ela disse sim, tens o afeto e a proteção da nossa rainha. Um dia terás uma ligação ainda mais profunda com o nosso povo. Mas não volte a se meter com os mortos, eles não devem ser incomodados. Muitos se esquecem que algum dia foram humanos e capazes de cometer erros como esse. Ela disse isso apontando para o caderno. Quando chegares a um cemitério, cubra tua cabeça com um véu ou um lenço e peça licença antes de entrar. O véu ou lenço é para que não sejas vista pelos espíritos malignos e a licença para o guardião ou para a guardiã. E concluiu com uma piscadela. Agora vá, menina, e lembre-se das minhas palavras. E aí a porta se abriu e lá estava minha mãe e o coveiro do cemitério dizendo, ai moça, vai me desculpando, essa porta emperra mesmo de vez em quando. Eu sorri, acenei com a cabeça antes de sair da capela, olhei para trás, em cima da mesa do canto estava a imagem da cigana que me salvou a vida. A cigana sulamita, era o que dizia a inscrição abaixo de seus pés. Obrigada, Ana, por contar meu relato. Um beijo. Um beijo para você, muito obrigada. Então, no momento em que ela viu a cigana lá dentro, ela viu que a imagem sumiu do cruzeiro e depois de tudo, a hora que ela viu a imagem estava em cima da mesinha. Mas peraí, sua mãe não escutou você gritando, saindo pela janela do lugar, nada para tentar puxar você para fora da janela? Ninguém escutou nada disso? E esse momento com a cigana lá dentro foi muito rápido. Mas que legal, hein? É interessante isso. Ai, meu Deus, entrar a cabeça coberta no cemitério. Muito legal. Bom, pessoal, vocês têm algum relato parecido com esse? Alguma coisa assim? Alguma coisa relacionada a ciganos e tal? Manda um relato pra gente, ou a imagens, ao cemitério, coisas que aconteceram dentro do cemitério. Manda um relato pra gente, ok? Beleza? Vamos então ao relato de hoje, que pra quem gosta de lobisomem, acho que tá legal, ó. Dei uma surra no lobisomem e ainda o levei ao hospital. Gente, como assim? Como assim? Fiquei curiosa, quero saber. Olá, Ana. Olá a todos que acompanham o canal excelente que é o Assombrado.
Espero que estejam todos bem. Estamos sim, muito obrigada. É uma moça que está falando com a gente, tá? Todos os nomes estão devidamente trocados para manter a privacidade de todos os envolvidos. Então, pode ler tranquilamente este relato. Pode me chamar de fulana. Sou fã do canal, acompanho os relatos e como tenho uma imaginação extremamente fértil, consigo visualizar cada detalhe dos relatos lidos por você. Como se fosse assim um filme, sabe? Atualmente eu moro no Paraná, numa linda cidade onde todos que a conhecem se encantam devido a tantas belezas e diversidade. Tenho algumas histórias sobrenaturais que aconteceram comigo, mas hoje não vou relatá-las. Deixarei para a próxima vez que eu escrever ao canal. Creio que em breve farei isso. Portanto, quero contextualizar um fato sobrenatural que aconteceu alguns anos atrás com um amigo. Tudo que eu vou relatar aqui aconteceu com ele, e foi ele mesmo quem autorizou-me a enviar para você, e que assim possa compartilhar com todos que acompanham o canal. Serei o mais fiel possível nos detalhes para que seja mais fidedigna, né, a história. E procurarei seguir exatamente como tudo realmente aconteceu, ou seja, como ele me relatou. E tudo será revisado por ele. Antes que eu envie este fato ocorrido aqui para que você leia, eu sei da responsabilidade que temos quando se trata de experiências sobrenaturais. Sei também do respeito que devemos ter. Isso aí. E a partir daqui, então, é ele quem vos fala, quem conta esse relato. Então, é esse amigo dela. Ok, só para ver se tá tudo certinho aqui, tudo certinho. Então, o amigo dela contando essa história. Olá a todos! É um privilégio participar deste canal, contando uma de muitas histórias que presenciei ao longo dos meus 67 anos. Bem vividos, com muita saúde e felicidade. Primeiro quero falar um pouco sobre mim. Podem me chamar de Raul, tá? Como eu já disse, como já disse? Não disse ainda não. Podem me chamar de Raul. Como já disse, tenho 67 anos e sou muito abençoado por ter uma família linda. Uma esposa que tem 40 anos, dedicada e muito protetora, companheira, amiga. Tenho um filho também que hoje tem 11 anos, que tem 22 e já é casada e mãe de um lindo garotinho de 3 meses. Já tive muitas experiências sobrenaturais, já presenciei fatos um tanto assustadores, já fui caminhoneiro e posso dizer que essas estradas pelo mundo afora escondem e revelam muitos mistérios, que em outras ocasiões relatarei. O que irei contar agora aconteceu no ano de 2010, precisamente no meio do ano. Eu morava com a minha família em uma fazenda no país vizinho, no Paraguai. Eu sou brasileiro, mas minha esposa é paraguaia. Na época, o meu filho, que hoje tem 11 anos, tinha apenas 2 aninhos. 2 aninhos não, ele tinha apenas 2 dias de nascido. E minha filha, que hoje é casada, tinha 11 anos. Pois bem, nessa fazenda havia 3 casas. A casa principal, na qual eu e minha família morávamos, e a uns 50 metros havia outra casa onde morava o caseiro com a sua família, que nos ajudavam com os afazeres da fazenda. Mas a uns 1000 metros havia uma outra casinha onde morava um outro funcionário, o qual vivia sozinho, pois a sua família não morava mais com ele. Então ele trabalhava e morava por ali mesmo. Tínhamos muitos animais lá, sendo assim havia muito trabalho o dia todo. Para darmos conta de cuidar dos animais e plantas, a gente trabalhava duro mesmo e era muito distante das cidades. O lugar era isolado, aquele tipo de lugar que dá um certo medo até, sabe? Por vivermos tão isolados de tudo. A casa principal que morávamos tinha um porão grande e em algumas noites éramos pegos de surpresa com barulhos de correntes nesse porão. Mas até aí, até que tudo bem. Sempre fui muito corajoso e essas coisas não me assustavam. Desde que não machucasse ninguém, não ligava, deixávamos para lá. Mas o que me preocupou na época foi outra coisa. Geralmente, em fazendas, sempre tem bons cães, que são ótimos cuidadores,
fazem barulho de alerta quando algo estranho se aproxima e nos avisam sempre se há perigos. Eu tinha 3 cães, que eram ótimos cuidadores dos animais e também de todos que moravam lá. Animais muito fiéis e companheiros nossos. O fato é que os cães, às vezes, apareciam machucados, com mordidas pelo corpo, e tínhamos que tratar para que se recuperassem. Tínhamos muitas galinhas também e havia noites em que elas ficavam muito agitadas no galinheiro, e os cães latiam ferozes. Quando havia essa agitação toda, eu saía na janela da casa e com a minha espingarda na mão dava um tiro para o alto para afugentar um possível predador que estivesse na espreita. Eu pensava que talvez fosse alguma raposa, mas nem sabia o que estava prestes a enfrentar em uma noite naquela fazenda. Resolvi chamar o caseiro, que morava na casa a uns 50 metros lá. Vou chamá-lo aqui de Ramon, para ficarmos de tocaia. Chamei-o para ficarmos de tocaia e assim tentar descobrir o que estava atormentando as galinhas e, se possível, abater esse predador sorrateiro. Pensamos em passar uma noite de guarda e entrar em ação caso fosse necessário. Ramon aceitou, mas era muito medroso, pois havia a hipótese de quem sabe ser uma onça ou algo do tipo e que viesse nos atacar também. Nesse ponto, eu confiava mais na coragem dos cães do que na coragem do Ramon, sabe? Mas ele fazia companhia e já era alguma coisa. A noite estava bem iluminada pela lua e tínhamos uma boa visão nas proximidades de onde estávamos, das proximidades. Dito e feito. Já tarde da noite, começamos a ouvir barulhos dentro do galinheiro. E os cães já estavam latindo como que atacando já. E a minha esposa, que estava trancada dentro da casa com as crianças, levantou-se e ficou na janela, assustada com todo aquele alvoroço. Falei para o Ramon: Ramon, vamos lá ver. Mas ele desistiu e disse que não iria. Pois bem, eu não ia desistir. Ademais, tinha 3 cães que com certeza seriam os meus companheiros. Mais que depressa, ao galinheiro com um pedaço de pau na mão e muita, mas muita certeza que eu ia pegar aquela raposa no flagra. Quando cheguei, para o meu espanto, eu vi uma criatura cuja aparência vou descrever para vocês. Parecia um lobo, mas era do tamanho de um bezerro, com pelagem de cor acinzentada. As pernas traseiras eram mais curtas do que as da frente. O cheiro era horrível, aquilo fedia, e ficou furioso quando me viu. Mostrava os dentes e rosnava, e os cães não mediram esforços para atacá-lo. Percebi então que eu teria 2 opções: me defender com todas as minhas forças ou ser atacado por aquela criatura horrenda. Um momento de fúria tomou conta de mim. Creio que foi instinto de sobrevivência, e no instante em que aquela fera veio para cima, no intuito de me agredir, eu imediatamente comecei a bater com aquele pedaço de pau com toda a força, com toda a minha força e destreza. As pauladas pegavam em todas as partes que eu podia alcançar, e a tal fera soltava uns grunhidos estranhos e mostrava os dentes, o que não era para ser de menos, né? Pois eu reuni todas as minhas forças e habilidades para me defender. Vale dizer que eu tinha feito curso de artes marciais quando ainda era jovem, então eu já estava ali quente para dar paulada no bicho. Só sei que foram poucos minutos, mas para mim parecia uma eternidade. Toda aquela adrenalina misturada com desespero, fúria, um misto de sensações inexplicáveis. A tal fera sentiu-se encurralada, sendo atacada por 3 cães e um homem tomado pela ânsia de sobreviver a qualquer custo. E também, depois de levar tanta paulada, já estava bem machucada e sentindo-se encurralada, e foi aí então que, em disparada, passou por baixo da cerca de arame que cercava o galinheiro, e eu bem que tentei correr atrás ainda, mas ela era muito rápida e sumiu na noite. Voltei para dentro de casa meio que em choque, pois tudo aquilo que tinha acabado de acontecer
Era algo que eu realmente nem podia sequer imaginar. E a essa altura, minha esposa também estava apavorada por não saber o que havia acontecido lá fora. No dia seguinte, fui até o galinheiro e pude avistar as marcas das unhas que ficaram na terra embaixo da cerca, por onde a fera havia escapado. Lembram do ajudante da fazenda que morava a 1000 metros da casa principal? Pois é. Ele ficou alguns dias sem aparecer para as lidas na fazenda, e por isso resolvi ir até lá e saber por que ele não estava indo trabalhar. Para o meu espanto, o encontrei com o antebraço esquerdo quebrado e suas costas estavam bem machucadas, tudo roxo. Ele não conseguia nem andar. Perguntei a ele o que havia acontecido e ele disse que tinha sofrido uma queda. Prontamente o levei ao hospital da cidade mais próxima para tratar aqueles ferimentos e enfaixar aquele braço quebrado. Depois disso, ele não quis mais ficar trabalhando na fazenda e tratou de ir embora o mais rápido possível, sem nem mesmo dizer para onde iria. Depois disso, não tivemos mais nenhum incidente com a fera, e as galinhas não foram mais incomodadas. E os cães não apresentaram mais nenhum incidente com as tais mordidas que por vezes apareciam nos pobrezinhos. E tínhamos que cuidar, para não adoecerem. Muitas coisas aconteceram naquele lugar, tanto que resolvemos nos mudar de lá. Mas isso é história para um próximo relato, que em outra oportunidade contarei para vocês. Aliás, tenho que contar sobre a minha prima, que por 3 vezes morreu. Como podem ver, a minha família tem muitas histórias incríveis. Nunca mais tivemos notícias do ajudante e nunca mais foi visto por aquelas redondezas também. Posso dizer que lobisomem existe, pois estive cara a cara com um e acreditem, foi algo muito assustador que guardo em minha lembrança até hoje. Minha esposa também lembra desse dia e por vezes comentamos. Espero que gostem da minha história e podem crer que há muitos mistérios que acontecem por esse mundão afora, e eu presenciei muitos. Um abraço a todos, que Deus os proteja e ilumine. Com carinho, Raul, o homem que deu uma surra no lobisomem e o levou ao hospital. Ana, minha querida, esse foi o relato do nosso amigo Raul. Desculpe se ficou longo, mas eu quis transmitir exatamente como ele me contou. Espero que gostem. Um beijão a você e a sua família. Sucesso sempre. Um beijo para você, muito obrigada. E, gente do céu, o homem era o lobisomem, aquele cara lá. Vai saber se já não foi por isso que a família abandonou ele. Ele já tá, sei lá o que acontece, com essas pessoas. Mas o cara era o lobisomem e ele ainda socorreu, levou para o hospital. Falou, não, eu bati no seu, eu vou socorrer. Mas será que na hora ele já se tocou que era o lobisomem? Mesmo assim, não falou nada, só levou ele, deixou quieto. O cara sumiu e falou, cara, era ele mesmo. Era o lobisomem. E aí, vocês já tiveram alguma experiência com lobisomem? Já viram um cara a cara? Conta aqui pra gente, deixa nos comentários. Se for comentar, sempre tenha respeito, por favor. Fui uma Edith arrependida. Oi, Ana, me chamo fulana e o meu relato aconteceu numa fase da minha vida onde acumulava muita raiva de certas pessoas que viviam ao meu redor. Estou contando o que a minha amiga pediu. Palavras dela a seguir. O meu relato aconteceu numa... Mas é seu ou é da sua amiga? Meu relato aconteceu numa fase da minha vida onde acumulava muita raiva de certas pessoas que viviam ao meu redor. Estou contando o que minha amiga pediu. Palavras dela a seguir. Bom, posso dizer que já fui uma Edith. Eu sempre fui uma adolescente tranquila, difícil de ser irritada. Porém, quando me irritavam, saía chutando balde e falava tudo que estava entalado na garganta. Hoje sou adulta, tenho 22 anos e pouco tempo atrás pratiquei a macumba. Eu estudo muito, trabalho e isso acaba estressando muito. Mas para não se contentar,
Minha gerente pegava muito em meu pé, desde quando entrei no trabalho. Eu trabalho numa loja de variedades aqui na minha cidade. Então parecia que ela não ia com a minha cara e me irritava ao extremo. Por conversas que ouvi na cozinha onde era o lugar que almoçavam, ouvi a minha gerente falando com uma colega de trabalho sobre mim. A gerente dizia que eu fazia cara de nojo quando olhava para ela, fingia não ouvir as ordens dela e se eu continuasse daquele jeito, ela faria algo para eu ser mandada embora por justa causa. Ana, eu nunca mexi com nada de macumba, magia negra, com nada de nada. Porém, ela me irritava tanto que depois que eu ouvi a tal conversa, disse a mim mesma que eu ia dar um jeitinho nela. No dia seguinte, fui trabalhar e tratei ela super bem. Fiquei prestativa, mesmo ela sendo arrogante comigo. Depois do meu expediente, era para eu ir para a faculdade, só que decidi dar um jeito na minha situação. Eu não sei fazer essas coisas, eu não sei fazer essas coisas, nem ao menos sei se fiz certo, porém funcionou. Antes de sair do serviço, dei um jeito de pegar algo da gerente sem ninguém perceber. Consegui um pano que ela usava para limpar os óculos. Fui embora. Tomei banho, passei em uma mercearia que achei aberta, comprei velas e fósforo e fui para o local onde eu ia fazer o trabalho, assim sozinha, sem saber nada. Cheguei em um cemitério e resolvi fazer no muro, ao lado do portão de entrada. Fiz tipo um altar, coloquei as velas, o paninho e outras coisas que tinha levado e comecei a fazer o que tinha ido fazer. Hoje me arrependo de ter feito isso. Porém, era para ser algo leve, mas que quase acabou em tragédia. Eu tinha pedido apenas para ela adoecer, ficar com a garganta inflamada e com dores de cabeça e no corpo. Mas, Ana, no dia seguinte que eu fui trabalhar, me contaram que a gerente tinha reclamado de dor de garganta do nada e foi para o hospital. E um membro da família tinha ligado no trabalho para avisar. Fiquei chocada de saber que funcionava tão rápido e a minha colega de trabalho perguntou por que da minha cara de espanto. Eu disfarcei e disse que não era nada, mas mesmo ela sendo ruim comigo, eu desejava que a gerente melhorasse. Dias se passaram e fiquei sabendo que a gerente piorava. A garganta dela estava inchada. Mal podia ser relada que ela sentia dor. Entrei em desespero e perguntei o que eu tinha feito para mim mesma. Eu não sabia se podia desfazer o trabalho ou não. Deixei por não desfazer e resolvi orar. Pedi a Deus o perdão e que sondasse o meu coração, pois assim ele saberia que eu estava sendo sincera. Fui ser solidária e visitar a minha gerente. Orei nos pés da maca onde ela estava deitada, totalmente dopada, e clamei. Falei, Senhor, o que eu fiz foi errado e aceito qualquer castigo, pois já não sou digna de sua bondade. Na sua palavra diz para amar o inimigo e orar por ele, mas eu falhei. E eu chorei, Ana, me arrependi de verdade. E vi que valeria mais a pena aguentar o sermão da gerente, viva, com a consciência tranquila, do que estar com o fardo cheio de culpa pelo resultado. Eu não deixei de orar por ela um dia sequer. E não sei se foi a minha oração, mas ela foi melhorando a cada dia. E logo ela recebeu alta. Mas não pôde voltar tão cedo para o trabalho. Ia visitá-la na casa dela e sempre pedia perdão a ela de algo que eu fiz e ela não gostou, pois eu não tinha coragem de falar o que eu fiz. Ela dizia que ela que deveria pedir desculpas e não eu. Hoje ela já voltou a trabalhar e eu não consegui ficar mais naquele serviço e pedir as contas. Tranquei a faculdade, pois demorei para achar outro serviço. Me arrependi de verdade e vi que a vingança realmente é um prato que se come frio, e não me orgulho do que fiz e nunca mais farei algo do tipo.
Prefiro orar, mesmo com ódio, porque Deus vai me restaurar para não sentir mais ódio e passar a orar somente com amor. Muitos vão falar que é fácil se arrepender depois que já fez, da mesma forma que é fácil amar depois que não se tem mais. Porém, eu digo antes tarde do que nunca. Do que nunca se arrepender e continuar fazendo as mesmas coisas e só me afundar na vida. Obrigada por ler um pedaço da minha vida. Sei que não é assustador, mas resolvi mandar. Abraço para a família. Então, é fácil se arrepender depois, mas não é fácil se arrepender de coração. É fácil você falar da boca para fora. É o que eu falo. Uma coisa é você pedir perdão da boca para fora. Outra coisa é você realmente perdoar dentro de si. E isso não é nem um pouco fácil. E se arrepender de verdade também não é fácil. Ela aprendeu. Achou, como muitos acham, que só vai fazer uma coisinha, só para dar um cutucão nela. E aí viu que a coisa começou a pegar. O bicho pega, galera. Literalmente o bicho pega. E eles não estão nem aí, né? Os espíritos baixos e tal. Você mexeu com isso, pá! É uma fagulha que precisa para fazer o regaço na vida. E pelo jeito ela conseguiu, acho que, dar uma brecada nisso. Com arrependimento sincero, muita oração. Sei lá. Mas podia ter virado coisa pior. E aí ia ser pior para ela também. Então ela viu a tempo que não vale a pena. A vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Não é? Já dizia Seu Madruga. Mas é isso, antes se arrepender, né? Antes tarde do que nunca. E mais uma prova aqui de que não é nada bom, sabe, gente? Eu acho que acontece isso, deve acontecer isso em muitos lugares, principalmente empresa, lugar onde trabalha várias pessoas. Eu acho que deve ser um campo complicado, né? Quando as pessoas... existe uma hierarquia né, no ambiente de trabalho. Você tem um chefe que tem um outro chefe, então um responde para outro, que responde para outro. E tem que haver respeito, tem que ter respeito das duas partes. Quem tá ali trabalhando num certo cargo tem que saber ouvir o superior, não é? Quem tá ali, o seu gerente, tudo. Por mais... Se ele estiver sendo... Você tá vendo que ele tá fazendo? Tenta conversar, mas faça o seu trabalho ali, né? O trabalho dele é chamar a atenção, senão não teriam contratado, porque precisam de alguém para chamar a atenção, para às vezes falar, olha, não é bem assim que faz, é desse jeito, ó, você fez isso aqui, isso tá errado. E tem gente que não aguenta ouvir isso, tá? E aí já fica bravo e já acha que a pessoa tá sendo não sei o que com ela, mas eu sei que também tem gente que abusa do poder, não é? Tem gerente que acha que tá ali, pode pisotear porque vocês são meus subordinados. Se tivesse né? Não pode dar um cargo assim, que já acha que tá dominando o lugar e que sabe tudo e que você tem que fazer o que eu tô mandando e calha a boca, entendeu? Eu entendo que existe dessa também. Então, por isso, mesmo você tendo um cargo de chefia, você tem que escutar quem tá trabalhando com você, porque às vezes essa pessoa mais abaixo que eu digo, no cargo que tá seu subordinado, vamos dizer assim, às vezes ele vai saber não digo mais, mas ele vai ter talvez a experiência mais ali, porque ele tá vivendo aquela, vamos dizer, vendas, ele tá vendendo, ele tá vendo o que tá acontecendo e às vezes você tá com a cabeça num outro lugar de administrar isso, aquilo, então escuta um pouco, né? Escuta o que ele tem a dizer, repasse as ordens de forma respeitosa, não mandando, não falando, entendeu? Então tem que ter respeito das duas partes. O chefe tem que falar direito com a galera, né? E a galera também tem que saber ouvir o chefe. Afinal,
Tem um chefe ali para quê? Para virar bagunça? Não, tem que pôr ordem no negócio. Mas é que tem gente que às vezes não consegue. E tem gente também que às vezes, sei lá, acontece de ser demitido de um lugar, aí não aceita. Mas às vezes precisou, entendeu? Precisa. E aí já também já me demitiram, porque isso não pode. Não pode. Não estou acima de qualquer demissão, entendeu? Então, gente, vamos ser humilde, todo mundo, entendeu? Humilde. E ela foi aqui ao dizer que errou e se arrependeu. Isso é louvável, não é? E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Presenciando uma possessão espiritual. O moço que nos conta esse relato diz que isso aconteceu numa sexta-feira, no dia 13 de abril de 2012. Era noite e ele e alguns parentes decidiram ir até uma pastelaria próxima, para passar algum momento ali de descontração. E no caminho eles encontraram um morador de rua, que olhou para eles e disse: temam por aqueles que já se foram, pois um dos que partiram hoje atormentará aquele de pouca fé. Todo mundo deu risada e continuou andando. Bom, então eles chegaram até a pastelaria, fizeram seus pedidos, só que em pouco tempo o lazer se tornou confusão e desentendimento. Ele conta que naquela noite ninguém ingeriu bebida alcoólica, mas uma parente dele, que ele vai chamar aqui de vítima, estava agindo de forma inquieta. Ela estava inquieta, ela olhava para cima e por um momento ele jura ter visto os olhos dela brancos. Bom, na hora de ir embora, eles pagaram a conta, se levantaram da mesa e depois de alguns passos ali que eles estavam indo embora, a vítima começou a chorar. Ele conta que ele já estava alguns passos na frente ainda, ele já estava mais à frente, mas podia ouvir os soluços de choro dela. Então todo mundo estranhou, olhou para ela e perguntou o motivo. E ela não respondia nada. E ele diz que chegando na casa dele, a vítima se deitou na escadaria de cabeça para baixo e chorava muito. E aí ele sentou ao lado dela tentando puxá-la para baixo, para que ela entrasse na casa. Mas ela o puxou para cima, colocou a boca dela bem perto do ouvido dele e cochichou uma coisa, com uma voz estranha. Essa noite será longa, minha criança. Seja forte. E enfim, 2 dos homens que eram parentes dele lá e estavam juntos, puxaram essa moça carregada para baixo, né, da escadaria. E colocaram ela em cima da cama do moço que nos conta esse relato. E ele diz que ela alternava entre choro e riso. Em pouco tempo, assim, ela chorava, de repente estava rindo, de repente estava chorando de novo, de repente ria. E ele disse que já não reconhecia as feições dela. Parece que não era ela. Então começou a bater um desespero nele, ele começou a chorar também. E aí, passados uns 25 minutos disso, a moça se levantou da cama, urinou no chão, olhou para eles, riu e sentou em cima da própria urina. Depois disso, ele saiu correndo, foi até uma vizinha, que era benzedeira, curandeira, e foi chamá-la para ajudar. Aqui ele vai dar o nome para ela de A Salvadora. E essa mulher veio com uma sacolinha de camurça, chegou na casa dele, abriu a sacola, colocou o conteúdo da sacola em cima de uma mesa, e aí ele pôde ver ali algumas imagens de santos católicos, um crucifixo de madeira, né? Ervas, plantas, alguns papéis, água benta. E essa senhora caminhou para o quarto dele e quando colocou os pés no quarto dele, a vítima já começou a berrar para ela ir embora. E a moça começou a morder a própria língua e se arranhar. E a salvadora pediu para que amarrasse a moça na cama com cadarços e depois saiu. Já na sala, essa senhora, a salvadora, disse para o moço que nos conta esse relato e para os seus parentes que essa moça, a vítima, estava sofrendo uma possessão espiritual e que eles precisavam chamar uma ambulância do SAMU. E ele disse que não entendeu por que chamar a ambulância do SAMU. E a senhora explicou para ele que possessões assim são interrompidas quando a pessoa que está sendo perturbada, aflita e possuída pelo espírito dorme. Então eles ligaram para o SAMU e voltaram para o quarto.
Então a salvadora olhou para a vítima e ficou ali passando nela as plantas, ervas e falando alguma coisa, recitando, sei lá, falando alguma coisa que eles não entendiam direito e piscando os olhos bem rápido. Todos rezaram e então o quarto silenciou. E então a salvadora perguntou: qual o seu nome? E eles ouviram uma resposta violenta: Luiz, Luiz. Ele disse que sentiu um arrepio e gritou para aquilo parar, para que aquilo fosse embora. Mas aí ele é que ouviu insultos e o espírito do Luiz ainda disse para ele: me respeite ou será castigado. E então o moço que nos conta esse relato foi puxado para fora do quarto pela salvadora. E ela fez várias perguntas para ele, mas a única que ele consegue lembrar é que ela perguntou se o espírito disse alguma coisa para ele. E ele respondeu que sim, disse, naquele momento na escadaria. O espírito disse para ele ser forte. Na verdade, a vítima, né? Ele não sabia o espírito, a vítima, mas a moça disse para ele lá, no ouvido dele, que era para ele ser forte e que a noite ia ser longa. A velha curandeira, então, disse que naquele momento, provavelmente foi um anjo da guarda, avisando que a família dele estaria guardada. E que aquilo foi um teste de fé para todo mundo. E que Deus estaria todo o tempo ao lado deles. E ele disse que aquilo trouxe uma paz para ele que o dominou. E ele ficou confiante de que aquilo ia acabar logo. Passou mais ou menos 1 hora e a ambulância chegou. E perguntaram o que estava acontecendo. Então a senhora lá, a salvadora, inventou uma história, pedindo para que eles fizessem a moça dormir com alguma droga. E então os médicos a colocaram dentro da ambulância. E nesse momento a moça olhou, virou olhar para ele, para o moço que nos conta esse relato, através da janela do veículo. E ele conta que encarou aquele olhar de volta e percebeu que o espírito estava com raiva. Fecharam a ambulância e levaram a vítima. No dia seguinte, todo mundo da família dele que presenciou o ocorrido combinaram de não tocar no assunto, fingir que foi tudo um sonho. E na manhã de sábado trouxeram a vítima para a casa de uma outra parente dele. E ela ainda estava dormindo. E quando ela acordou, cumprimentou todo mundo normalmente e a salvadora disse que ela não ia se lembrar de nada. Mas ele, o moço que nos conta esse relato, diz que nunca vai esquecer o que aconteceu aquela noite. Beleza? Dito isso, vamos a mais um relato. Cala a boca, Ana! Conta relato! Tá bom. Um sonho que salvou a vida de uma criança. Olha só, aqueles sonhos que às vezes a gente fala: e aí, eu sonhei, mas o que que é? Às vezes pode salvar uma vida, vamos ver. É uma moça que nos conta: oi, Ana, tudo bem? Espero que sim. Bom, venho hoje contar um relato que aconteceu comigo. Os nomes já estão trocados. Não vou citar cidade, bairro, para preservar a minha segurança. Isso aí. Na época dos fatos, a minha filha tinha 6 anos. Eu e meu marido trabalhávamos e não tínhamos tempo para levar nossa filha para a escola. Contratamos então uma babá para levá-la e buscá-la. Mudou uma mulher do lado de casa, com uma menina de mais ou menos a idade da minha filha, que depois de um tempo descobri ter a mesma idade. Fiz amizade com ela. Quando nos víamos, fiz amizade com ela quando nos víamos, o que era raro. Até que um dia ela me disse que a menina estava indo para a escola sozinha, com apenas 6 anos. Eu fiquei pasma em ver como uma mãe deixava uma criança de 6 anos sair sozinha e ir para a escola. Você sabe, né, Ana? Hoje em dia não se pode confiar em ninguém, realmente. Bom, em um final de semana, como quem não quer nada, comentei com essa mulher, que eu vou chamar aqui de Rita, se ela não tinha medo de deixar a menina sair sozinha, que era muito perigoso. Ela fechou a cara para mim e disse que não tinha nada a ver, que não tinha problema. Tudo bem, fiquei quieta. Sei que aquilo não era da minha conta, mas aquilo me preocupou. Eu assisto Freak TV e sei que não devemos deixar os nossos filhos sozinhos. Só que depois daquele dia, algo mudou em mim. Sempre que eu via a menina, me batia uma tristeza.
Parecia que eu sabia de alguma forma que alguma coisa ruim aconteceria com ela. Aí me batia uma aflição, um desespero. Comentei com a Rita se ela queria que a babá da minha filha levasse ela junto também. A Rita disse que não precisava. Me disse com uma forma meio grosseira, sabe? Fiquei quieta e entrei na minha casa. A babá não levava a menina junto porque a Rita não deixava. A babá passou uma manhã na casa dela para chamar a menina para levar junto. A Rita saiu furiosa da casa, xingando ela, dizendo que a filha dela não precisava de babá. Depois a babá me contou e eu disse para deixar quieto então, né? Mas o meu coração não estava em paz. Tinha alguma coisa errada. Eu não sei explicar. Uma noite, sonhei que um homem, vestindo uma blusa preta com capuz, moreno, com barba rala, olhos claros, ele arrastava a menina para a escuridão. Antes, ele olhou bem fixo nos meus olhos. E eu acordei aterrorizada, desesperada. Meu coração parecia que estava batendo na garganta. Fui ligar o carro para ir trabalhar. E o carro não pegava. Simplesmente o carro não pegava. Eu, que já estava atordoada com aquele pesadelo, decidi então levar minha filha e a menina para a escola. Liguei no escritório onde eu trabalhava e disse que eu entraria mais tarde. Fiquei na porta observando a hora em que a menina fosse sair. Quando ela saiu da casa, eu saí com a babá e com a minha filha. A minha filha, quando a viu, correu na minha frente para ficar do lado da amiguinha. E eu corri um pouco para ficar do lado da minha filha e a babá do meu lado. Levamos as meninas para a escola e voltei embora. Quando cheguei em casa, decidi tentar ligar o carro de novo. E ele pegou, Ana. De primeira pegou. Depois de 2 dias, fiquei sabendo que a Rita ia se mudar, porque tinha acontecido algo na família dela e ela precisaria morar com os pais. Eu sei disso porque a menina disse para minha filha. Depois de uns 3 meses que elas se mudaram, foi encontrado o corpo de uma menina em um bairro próximo ao meu. A menina tinha 6 anos. Tinha sido morta por um monstro predador. Eu não vou citar detalhes, pois eu quero preservar a família e a vítima. Eu assisti sobre o caso no jornal. Ouvi várias notícias por aqui. As pessoas só falavam nisso. Abalou muito. Estava na cozinha quando meu marido me chamou para ver o assassino que tinham capturado. Fui para a sala e quando olho para a TV, me deparo com aquele olhar fixo, aquele olhar gélido. Era ele, aquele homem do sonho, na TV. Tava lá o rosto daquele homem que eu sonhei um tempo antes. Minha pressão chegou até a cair. Meu marido me segurou por trás, senão eu ia cair no chão. Eu não estava acreditando naquilo. O seu rosto estava bem grande na TV e eu tinha certeza que era ele. Ana, eu tenho certeza que aquele monstro ia fazer algo com a menina naquele dia. Se aquela menina fosse sozinha, teria acontecido algo com ela. O carro não quis pegar. Tive o sonho, as sensações. Para mim, foi tudo um caminho para o livramento daquela inocente criança. Fico feliz por ter ajudado uma criança, mas infelizmente uma outra teve a sua vida ceifada. Não me perguntem por que a Rita não queria que a babá levasse a menina. Só Deus sabe. Bom, Ana, é isso. Sei que ficou grande, mas sou péssima em resumir as coisas. Beijos e fique com Deus. Um beijo pra você, muito obrigada. Gente, não pode. Até porque qualquer coisa que aconteça, eu não sei se quem é advogado, sei lá, entende dessas coisas, pode me dizer se isso não caracteriza abandono de menor, abandono de incapaz. Você deixar uma criança seguir sozinha pela rua, que seja, sei lá, daqui na esquina, mas se alguma coisa acontecer com ela daqui na esquina, a culpa é tua. É você que é responsável, é uma criança, gente. Criança, dá 5 minutos na cabeça, sei lá, resolve atravessar uma rua sem olhar, vai na onda de... A criança é inocente, não vai ter a malícia. Um adulto vem ali com um papinho assim, a criança acredita, fala, ai, minha mãe te... Por mais que você oriente, gente,
É criança, pequena, não pode. Você tá louco. Não. E por que a mãe não queria? Será que era orgulho? Tipo, sabe? Nossa. Enfim, que bom que deu certo com ela, né? Infelizmente com a outra. Fala nada, eu vou ficar quieta. Porque hoje nem é dia de maledite. Então, vou desejar a morte e sofrimento pra outra pessoa, porque senão eu fico pilhada aqui. Mas vamos lá. Contei esse. Deixa eu ver esse aqui. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.